Olá, seja bem-vindo ao Afaste de Mim Esse Cálice. E se segura aí porque eu vou querer botar uma minhoca em você. Como beber dessa bebida amarga, daquela dor engolir ou abutar, mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Você está assistindo ao terceiro vídeo de um especial de 5 que nós chamamos de Absurdos da Religião. E esse é o vídeo que tem por título O Pai de Jesus. Você sabe quem é o Pai de Jesus? Será José? Será Deus? Que Deus? Quem é Deus? Será que o Pai de Jesus é Deus? Será que Deus é o Pai de Jesus? Bem, nós vamos tentar provar para você que Deus não é o Pai de Jesus. E além das várias questões que nós vamos apresentar ao longo do vídeo, no final nós teremos 5 questões que tirará todas as dúvidas e provará que Deus não é o Pai de Jesus. Para tanto, nós temos que partir do princípio e entender que a Bíblia não é um livro que se deve ser levado ao literal. Por exemplo, logo no início, começa a aparecer coisas bem estranhas. No livro do Gênesis, está escrito dessa forma, no primeiro versículo, segundo e terceiro, e os que forem necessários, que eu não vou lembrar agora. Está escrito que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas à beira do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Não sei onde é que as águas estavam, não sei, porque não faz mal. Mas diz que Deus cria a luz no primeiro dia. Aí vai amanhã, entardece, anoitece, acabou aí o dia e foi-se embora o dia primeiro. Começa o segundo dia. No segundo dia, Deus faz separação entre água e terra, porque pode estar tudo misturado, isso é uma vitamina, não sei como é que era. Mas Deus faz uma separação entre as águas e a terra, e a porção seca, que ele chama de terra. E entre águas e águas, já entender que seriam águas doces e águas salgadas, até aí tudo bem. Vai à tarde, vai amanhã, ou amanhã e à tarde, e aí acaba o segundo dia. No terceiro dia, onde a primeira bomba aparece, né? Diz que Deus cria os astros, Deus cria os grandes luminares, o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. E aí a questão é a seguinte: ele só criou o sol e a lua no terceiro dia. Como é que houve um período que poderia ser entendido como manhã e tarde? Como é que poderia anoitecer e amanhecer, se não havia um sol para definir isso, né? Porque nós sabemos que o amanhecer, o entardecer e o anoitecer são marcados pelo percurso que aparentemente o Sol faz sobre o céu, não é assim? Como é que poderia haver uma manhã e uma tarde se não havia Sol? Que luz é essa que tinha sido criada no primeiro dia se não existia Sol? Muito provavelmente você quer me dizer que a luz independe de uma fonte. Não é isso que nós sabemos, né? Toda a luz que nós temos, ela provém do Sol, que só foi criado no terceiro dia. A gente já vê que isso aí é uma pequena furada, né? Que para um mero observador da Terra, que não tem nenhum conhecimento astronômico, pode até parecer fazer algum sentido. Mas hoje em dia as informações estão por aí, nós temos essas informações e isso não bate. A coisa segue, e aí nós temos a criação do homem, né? O que vai provar que Deus tem um defeito nada bem visto na sociedade dos dias de hoje, que é o machismo. Deus se mostra ser um cara extremamente machista durante toda a Bíblia, e ele começa por aqui. Deus decide fazer uma criatura à sua imagem e à sua semelhança. E o que é que ele faz? Ele faz um homem, um bicho
macho, não é? O que dá a entender pelo livro que Deus tem uma personalidade masculina. Deus é um ser do gênero masculino. E assim ele é tratado por toda a Bíblia. Ele é chamado de Pai, ele é chamado de Senhor, não é verdade? E isso traz uma imagem que hoje a gente pode ter como negativa. Um ser machista. Pois, não, mas ele, quando ele disse isso, ele estava, sei lá, estava falando do homem no sentido homem humano. Ele criou o humano, sua imagem e a sua semelhança. Não é desse jeito que está no livro, mas algumas pessoas gostam de entender assim. A prova é o seguinte, que quando ele foi criar o homem, ele usou certos métodos. Ele foi lá, juntou o barro, né? Algumas pessoas dizem que ele consagrou o barro, sei lá. Interessante, legal. E ele moldou o homem, criou lá a criaturinha lá, muito bonitinha, legal. Sopra a vida nas narinas do homem, o homem cria vida, né? Ele dá ordens para o homem, presenteia o homem com o jardim, né? E diz que o homem coloque lá nomes nos animais, e maravilha. E aí então o homem se sente só. E aí surge o complemento da criação, né? Veja só, o que é a mulher aos olhos de Deus, né? Ou pelo menos aos olhos da Bíblia. A mulher é tida como adjuntora. O que é adjuntora? É aquilo que ajuda, né? Uma ajudadora, uma mera cooperadora do que se vai fazer. Essa é a mulher. Deus, de uma porção de barro, cria um homem perfeito. E aí tira um pedacinho do homem, né? Tira uma costela do homem, e com essa costela faz uma mulher. Para servir de companhia, era companheira de Adão, né? Submissa a ele. Entende-se dessa forma porque é desse jeito que todo o povo antigo, e até hoje muitos cabas bestalhados, tratam a mulher como se fosse um mero complemento, né? Uma pessoa que está ali para ajudar ele, e que é completamente inferior a ele, em tudo, em capacidade, né? Em tudo, em físico, em mente, em espírito, sei lá. Eu acho que os caras nem acham que a mulher nem vai para o céu, sei lá como é que funciona. Mas mostra que o próprio Deus começou dando à mulher um tratamento diferente. Mas aí alguns caras vão dizer, não, mas Deus pode tudo, ele fez uma criatura também perfeita a partir da costela de Adão. Não é assim que a Bíblia mostra, porque a vida dos dois continua e Deus continua tratando a mulher com indiferença. Por exemplo, todas as tardes Deus vinha para o jardim para conversar. Com quem? Com quem? Com quem? Com o homem. Deus vinha para conversar com Adão, né? Deus planta a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim e fala para Adão não comer, né? Adão, por sua vez, repassa essa informação para Eva. E aí acontece a merda. Culpa de quem? Da mulher, que era bestalhada, né? Da mulher era lerda. E aí a serpente olhou para o homem e viu uma criatura perfeita. Olhou para a mulher e viu uma criatura de segunda classe. Disse, não, eu vou pegar Eva. Eu vou pegar Eva porque ela é mais besta, então eu vou lascar ela primeiro. Aí a serpente vai lá e engana Eva. Eva vai e engana Adão, né? E por que é que o homem peca? Por causa da mulher. Quando Deus pergunta, Adão, por que foi que você fez isso? Foi a culpa da mulher que o Senhor me deu, né? A mulher era uma propriedade dele, mas veio com defeito. Foi culpa da mulher que o Senhor me deu. A mulher vai, aí Deus vai perguntar à mulher por que foi que ela fez aquilo. A mulher vai e coloca a culpa na serpente, que também é um ser feminino, né? Uma serpente, gênero feminino. E aí Deus decide punir todos, né? Ao homem, Deus pune com trabalho. Deus disse que o homem vai ter que trabalhar para poder comer. A mulher, Deus não diz que ela tem que trabalhar, mas quem se lasca com essa história do trabalho é a mulher, né? Porque o homem sai de casa para trabalhar e a mulher fica. Tem que passar, lavar, cuidar de menino, cozinhar, fazer o diabo para o cara poder chegar em casa e achar tudo pronto, né? Mas isso não é trabalho. Deus não pune ela com trabalho, não. Imagina como não é o trabalho do cara. E depois pune a serpente, cortando as pernas da serpente. Olha que absurdo. Você quer me dizer que cobra um dia já teve perna, né? Aí o diabo vai, possui o corpo de uma serpente, peca
né? Faz a merda e Deus arranca as pernas de todas as serpentes do mundo. Serpente aquática, que não tem nada a ver com a história, né? Nem estava lá na hora. Jararaca, tudo quanto é cobra, tudo quanto é serpente, todas elas perderam as pernas por causa disso, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos ser coerentes. E aí isso mostra como Deus é machista, né? E a história continua com o machismo. A gente vai parar só na história de Adão e Eva, mas se você for ler o resto da Bíblia todinho, você também vai achar coisas semelhantes. Deus resolve conceber um filho a Adão e a Eva, que nasce o primeiro macho, né? Filho homem. E depois vem mais um filho. Seria muito lindo se fosse um casal, né? Mas não, Deus dá um homem. Abel matou Caim, legal, mas Deus resolve suprir esse filho perdido e dá um terceiro filho homem. Ou seja, a história gira toda em torno dos homens, né? E tudo isso propiciado por Deus. Deus que ensinou as pessoas a serem machistas. Deus que ensinou que a mulher era um bicho de segunda classe, uma criação de segunda classe. Deus que ensinou, foi Ele que ensinou, que foi a mulher que pecou e não o homem. Foi a mulher que fez o homem pecar. O homem era uma vítima dos defeitos da mulher. E por essas questões as mulheres são horrivelmente maltratadas até hoje no Oriente Médio e em vários outros cantos do mundo, porque Deus criou um bicho de segunda classe que, apesar de ser de segunda classe, ainda era defeituoso e fez o coitado do homem pecar. É tanto que tem uma brincadeirinha hoje que o pessoal fala, né? Que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. A mulher com certeza foi a imagem e semelhança do cão, né? Que foi feito, saca-gota. Então essas questões são para mostrar que a Bíblia é um livro incoerente, que a Bíblia não pode ser levada ao literal, né? Eu não quero dizer com essas palavras que Deus errou, não, de forma nenhuma. O que eu quero dizer é que a Bíblia não serve para mostrar a verdadeira face de Deus, não serve para mostrar quem é Deus. Esse Deus descrito na Bíblia é um Deus fajuto. Essas histórias descritas na Bíblia são histórias fabulosas, são fábulas, são contos de fada, são historinhas que resumem para as crianças como é que as coisas poderiam ter sido criadas. Outro dia eu estava vendo uma palestra, o palestrante dizia o seguinte, que o filho adotado dele, né, era negro, e ele, por sua vez, era branco. E a criança chegou um dia em casa muito alterado, dizendo que não era filho do palestrante, não podia ser filho do palestrante. O palestrante, por que você não é meu filho? E a criança vai responder, ah pai, porque os meninos da escola disseram que eu sou negro e você é branco, por isso eu não posso ser seu filho. E o pai diz, não meu filho, que é isso? Você é meu filho, pode confiar em mim. Aí a criança vai, e por que eu sou preto, pai, e você é branco? Palavras da criança. E aí o pai vai para tentar explicar uma coisa que para a criança poderia ser muito confusa. Ele vai dizer, ah filha, porque você nasceu à noite e eu nasci de dia, e você nasceu preto e eu nasci branco. Aí ele vai lembrar da irmãzinha que era meio morena, também era adotada. Ele foi e disse, Maria, pai, foi sair, ela nasceu de tardezinha, o sol estava quase se pondo, por isso que ela ficou assim, nem muito branca, nem muito preta, né? É legal. Então são histórias contadas nesse padrão, né? Para as pessoas, para crianças, para homens de um tempo que o pensamento não poderia ir muito mais além do que esse tipo de história. E esse Deus não é o pai de Jesus, né? E por vários outros eventos dentro do Velho Testamento, esse Deus reaparece para justificar histórias fabulosas, né? Cria-se a imagem de um Deus que massacra, a um Deus de guerra, a um Deus de vingança, a um Deus que se ira. E esse Deus não é o pai de Jesus. Quem é o pai de Jesus? Né? Quem é o pai de Jesus? O pai de Jesus, essencialmente, é um cara bom. É uma ótima pessoa, né? Certa vez alguém pergunta para Jesus, indaga Jesus, né, chamando ele de bom mestre. E ele vai e questiona, por que você me chama de bom? Não existe outro bom senão o meu Pai que está no céu, né? Ou seja, se você acha que Jesus é bom, fique sabendo que Jesus acha que o Pai dele é muito melhor. Se Jesus é bom,
Imagine como é que o pai dele não é. Não pode ser esse cara que vive massacrando a vida das pessoas no Velho Testamento. Mas Paulo César, onde foi que você viu Deus massacrando as pessoas, rapaz? Eu mostro, vamos lá. Lembra de Abraão? Abraão tinha um filho chamado Isaac. E Deus fez uma boa com Abraão. Deus disse para Deus disse para Abraão matar Isaac, né? E olha só a que situação Deus submeteu Abraão. Deus fez Abraão juntar lenha para queimar o corpo do seu filho. Deus observou Abraão afiando uma lâmina para cortar o pescoço do seu filho. Deus viu Abraão mentindo para Isaac, né? De que Deus providenciaria um cordeiro para o sacrifício, onde ele sabia que o cordeiro deveria ser o filho dele. Deus vê Abraão subindo um morro, uma montanha, carregando o seu filho para ser morto pelas suas mãos, né? Olha só a que pressão psicológica Deus não fez Abraão passar. Deus fez Abraão passar por uma amargura tremenda, né? E a Bíblia diz, descrevendo Deus, e dessa vez parece ser uma descrição coerente, que Deus por ninguém é tentado, e nem a ninguém tenta. E aí, onde é que ficam essas palavras nessa atitude de Deus? Não é verdade? Mas aí você pode dizer, mas Paulo César, Deus não permitiu que Abraão matasse Isaac. Deus foi lá na hora e supriu a necessidade com um lindo cordeirinho para poder morrer no lugar de Isaac. Certo, lindo, maravilhoso. Aí me diga uma coisa, o que foi que ele fez com o filho de Davi, de Betseba? Ele supriu alguém para morrer no lugar do garoto? Não, o garoto morreu. E quem foi que matou o garoto? Não foi o pai do garoto, Deus não pediu para ninguém matar ele. Não foi uma queda de uma escada, como uma novela da Rede Globo. Não, foi o próprio Deus. O próprio Deus ceifou a vida da criança, né? E aí você vê Deus se comportando de uma forma muito estranha. Aí você pode dizer ainda, não, Paulo César, mas era o fruto de um pecado, aquela criança se nascesse, blá 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 blá. Beleza, mas isso não é um caso isolado. Esse é o Deus do Velho Testamento. E eu provo. Por diversas vezes ele manda os reis do Velho Testamento invadirem cidades e matarem velhos, matarem crianças, matarem tudo que visse pela frente. Não era para deixar nada vivo, era para matar todo mundo, né? Que Deus é esse? Você quer me dizer que todas as cidades do mundo que Israel invadiu eram tipo Sodoma e Gomorra, onde não existia uma só pessoa que valesse a pena salvar? E caso curioso acontece quando Saul recebe a ordem de entrar em uma dessas cidades e matar todo mundo, e Saul demonstra um gesto de misericórdia, né? Saul mata todo mundo e Deus diz que não é para deixar nem os animais vivos. E aí Saul tem uma compaixão ali no seu coração, porque olha para o gado da cidade e vê que o gado é um gado bonito. E Saul decide poupar o gado. E aí Deus vira um arara. Deus reclama com Saul e pune Saul, né, por Saul ter deixado o gado vivo. Deus queria sangue. Deus queria todo mundo morto. Avalia se Saul se parecesse comigo ou com você e tivesse deixado uma criança, um recém-nascido escapar. Se Saul tivesse poupado a vida de um idoso que não tivesse condições de se defender. O que é que Deus não tinha feito com Saul, meu amigo? Deus tinha capado Saul, pode ter certeza. Outra questão que você pode levantar, né, é dizer, não, Paulo César, mas você está levantando só situações específicas em que a atitude de Deus foi duvidosa, mas Deus também fez muita coisa boa. Deus era também Deus de amor, e Deus, né, fazia as pessoas prosperarem, salvava as pessoas, e curava, batizava, fazia acontecer. Legal, o que eu estou querendo levantar aqui não é a questão do que Deus fez ou deixou de fazer. É essa questão da inconstância da personalidade de Deus. Afinal, quem é Deus?
Deus é esse ser que tem a vida como uma coisa banal, que ele pode acabar e refazer a pleno gosto? Ou Deus é um ser misericordioso que vê na vida uma coisa bonita e que vale a pena ser preservada, uma coisa que vale a pena ser investida? Porque esse é o pensamento de Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo diz que veio para quem não prestava. No Velho Testamento, quem não prestava, Deus matar. E aí? Com quem foi que Jesus Cristo aprendeu a ser misericordioso? A agir movido pelo amor, né? Ele diz que quem vê o Pai também vê a Ele, quem vê Ele também vê o Pai. Ele diz que não tem outro que conheça o Pai senão o Filho e vice-versa, né? E dá a entender que os dois são parecidos, os dois são idênticos. Porém, eu não vejo Jesus Cristo atuando no Velho Testamento, fazendo nada que se assemelhe ao comportamento do Deus descrito no Velho Testamento. Pelo contrário, né? No primeiro gesto de violência que a gente vê partir de um apóstolo, lá quando Pedro saca da espada e corta a orelha de Malco, o soldado, Jesus Cristo intervém na hora, restitui a orelha do sujeito e adverte Pedro, dizendo que ele não agisse daquela forma, né? Olha só o tipo de pessoa que Jesus Cristo queria que você e eu fosse. Ele dizia, olha, bem-aventurados são os mansos e humildes de coração, bem-aventurados são os pacificadores, né? Essas eram as ovelhas de Jesus, essas são as ovelhas que Jesus tenta salvar. Já as ovelhas de Jeová eram um pouco diferentes. Eram reis, eram sanguinários, né? Eram homens violentos. Olha lá a história de Sansão, como é cheia de crueldade. Aquela era a ovelha de Jeová. Enquanto as ovelhas de Jesus Cristo são outro tipo de pessoas. São pessoas humildes, são pessoas simples. E aí, como é que a gente vai dizer que esse Deus do Velho Testamento é o Pai de Jesus? Das duas, uma. Ou Deus não é o Pai de Jesus, ou o Pai de Jesus não é o Deus que está descrito no Velho Testamento. Aí o que parece é que Jesus usou um modelo de Deus ao qual o povo daquela época já estava acostumado para falar de quem ele era, né? E para dar uma noção de quem o pai dele era, mas que nada tinha a ver com esse cara do Velho Testamento. Apesar, tem uma citação lá no livro de João que fala que Jesus perdeu o controle e baixou todo mundo na borracha, deu porrada de chicote em todo mundo que tinha lá. Mas também, né, aí você vai entender que nem Jesus é de ferro. Muito bem, essas são algumas questões para que a gente possa pensar. Mas agora vem as 5 questões absolutas que vão lhe provar que o Deus do Velho Testamento não é o Pai de Jesus. Primeira questão, não existe nenhum canto na Bíblia relatado que Jesus tenha mandado matar alguém. Deus mandou. Segunda questão, Jesus Cristo nunca demonstrou nenhum tipo de apoio a castigar ninguém. Deus sim. Terceira questão, Jesus Cristo nunca influenciou ninguém para que fizesse alguma coisa de mal. Deus sim. Lembra o caso de Faraó, que Deus endureceu o coração dele para que o povo não fosse liberto? Quarta questão, não existe nenhuma guerra que tenha sido apoiada por Jesus. Já em nome de Deus tem. E quinta e última questão, Jesus Cristo nunca matou ninguém, Deus matou. E é isso aí, pessoal, esse foi o nosso Afasta de Mim Esse Cálice. Se você gostou, aperta aí em gostei, que tem que ficar ou nesse cantinho aqui da tela ou nesse outro aqui, eu não sei muito bem, porque eu nunca fiz esse troço na minha vida, tá certo? Até a próxima e eu espero que a minhoca tenha entrado.